Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e fique à vontade. Já estamos no ar. Nós começamos o programa de hoje com o evento virtual Jurisdição Constitucional, Hermenêutica e Democracia, uma homenagem ao constitucionalista Paulo Bonavides. De fato, o papel do moderador é tão apenas dizer um pouco do intuito desta homenagem, que é saudar o homenageado, mas também tornar sempre perenes as suas lições. A melhor forma de homenageá-lo é, sem dúvida alguma, continuar lutando pela efetividade da Constituição, pelos valores maiores da nossa Constituição. E das maiores pregações de Paulo Bonavides, sem dúvida alguma, era a necessidade de termos em nosso país um Código de Processo Constitucional. Recebi, quando presidente da OAB, uma visita de Paulo Bonavides exclusivamente para que a OAB passasse a defender esta bandeira. E criamos, na nossa gestão, a Comissão Nacional do Código de Processo Constitucional, da qual Paulo Bonavides foi presidente. E, ao final do trabalho dessa comissão, ele nos relegou um anteprojeto de Código de Processo Constitucional. Paulo Bonavides dizia que era necessário em nosso país termos regras para a tramitação do processo constitucional, para que tivesse mais segurança jurídica. Isso seria importante para a defesa das instituições, para a defesa da democracia. Quanto ao homenageado, nosso eterno mestre, que nos deixou aos 95 anos de idade, incansável defensor da igualdade, da democracia participativa e do Estado social, Paulo Bonavides estará para sempre nas fileiras dos grandes pensadores da história. Um jurista que influenciou não só a leitura constitucional, mas também o fazer político e a estabilidade das instituições. Grande humanista, sempre ecoou o direito de defesa como um dos baluartes da democracia, reconhecendo o papel da advocacia na consolidação dos direitos e garantias fundamentais. Atuou como parecerista, presidente e membro de comissões e palestrantes em diversas ocasiões em parceria com a OAB. Ferrenho defensor da ordem constitucional. Questionado em 2005 sobre a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, acenou no sentido de sua inconstitucionalidade. Disse o mestre: não podemos achar que é possível resolver crises institucionais por meio do desrespeito à instituição mais importante do país. Se a Constituição pode ser refeita a cada instante, então não há Estado de Direito. Disse em 2005 em uma entrevista. Em 2013, compôs junto à OAB o movimento pela defesa da efetiva Carta de 1998. Portanto, mais do que justo, homenagear Paulo Bonavides é usar Paulo Bonavides como escudo contra todas as indignidades, todas as deslealdades, todas as covardias que assacam a cada dia contra a nossa vitoriosa Constituição da República. Transmitido pelo canal da OAB Nacional no YouTube, o evento contou com 11 horas e meia de duração, mais de 9.000 acessos ao longo de todo o dia e nomes de destaque do direito. Sempre se fala do professor Paulo Bonavides pelas suas ideias, mas é preciso se realçar o ser humano que era o professor Paulo Bonavides. E aí eu lembraria duas passagens, uma em todos os congressos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que reúnem sempre algumas centenas de milhares de pessoas, e são realmente eventos enormes. Nas falas iniciais e finais, há uma conferência de abertura e um ato de encerramento. Eu vi nesses anos todos de permanência no Conselho Federal, na Ordem dos Advogados do Brasil, como advogada, como integrante da Comissão de Estudos Constitucionais, duas pessoas que eram aplaudidas ao ser anunciadas e antes de qualquer fala, que foram o Miguel Seabra Fagundes e o professor Paulo Bonavides. Não era pelo que eles falavam apenas. Ao final, sim, e como foi mencionado agora na fala do doutor Marcelo, lida pelo doutor Luiz Carlos Viana, não era apenas pelo que ele falava, é pelo que ele era
e pelo que a gente sabia que ele era. Eu sempre digo que currículo não substitui talento, e principalmente o talento de homens que se comprometem e se responsabilizam pela grandeza de um povo, como é o caso destes que integraram o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados que desde os primórdios, desde o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, tem dado ao país tantos exemplos de pessoas comprometidas com a realidade do nosso povo, com os princípios de direitos humanos, com a luta para que a gente tenha um aperfeiçoamento institucional. Tem pessoas como Paulo Bonavides, um exemplo permanente. Entre as suas inúmeras, infinitas contribuições para o direito constitucional brasileiro, Paulo Bonavides compartilhou a crítica sobre a necessidade de se considerar dimensões de direitos fundamentais, ao invés do termo gerações. Dizia ele, por serem conquistas cumulativas de direitos, e não uma sucessão de direitos que são substituídos no decorrer do tempo. E, além disso, contribuiu para ampliar as tradicionais 3 dimensões, para usar a sua terminologia, dos direitos fundamentais, acrescentando a 4ª e a 5ª dimensões de direitos fundamentais, que são, respectivamente, os direitos relacionados à democracia e os direitos ligados à paz. Paulo Bonavides defendeu que a valorização das instituições democráticas, fundada na paz, é um pilar fundamental do Estado de Direito brasileiro. E para o ilustre professor, o direito de 5ª geração à paz tem como objetivo que se concretize na associação da justiça com a democracia e a união do direito com a liberdade. Paulo Bonavides houve por bem, inclusive, trazer ao Congresso Nacional propostas de alteração do texto no sentido de viabilizar uma maior participação, uma democracia direta mais efetiva, o que talvez minimizasse, atenuasse ou até mesmo evitasse crises pelas quais nós temos passado nos últimos tempos com essa ascendência desse chamado modelo populista. Por todas essas razões e outras que certamente serão adensadas aqui, me parece extremamente relevante que nós hoje possamos prestar essa homenagem, e eu tenho muita honra de estar aqui colaborando com estas poucas visões, mas que traduzem a contribuição do mestre. Um evento marcado por homenagens ao legado em defesa da democracia, ao Estado democrático de direito e ao exemplo de uma vida devotada à ciência e suas reflexões teóricas. Bonavides faleceu em outubro do ano passado, aos 95 anos. Eu tenho, na minha formação, eu sempre sou muito afetuosamente grato ao meu pai, que eu perdi aos 8 anos de idade, mas o meu avô, que foi um humanista, foi um latinista, foi professor de latim no fim do Império, eu busquei aliar esse humanismo à necessidade de uma compreensão dos fenômenos sociais por via sociológica e por via filosófica. A síntese do meu pensamento, a minha posição no campo das ideias é de inteira, de absoluta fidelidade àquilo que eu chamo o Estado social. Eu sou um constitucionalista do Estado social. Que é o Estado social? Leiam a minha tese de concurso. É uma fidelidade de muitas décadas, de 1958 a 2014. Nunca me arredei desse caminho. Nunca atraiçoei as minhas crenças. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, participou do programa de debates Manhattan Connection da TV Cultura. Inicialmente, ele tratou do papel central da ordem no combate à corrupção e a história da entidade, que traduz a luta pela celeridade processual
e o acesso à justiça do povo brasileiro. Disposição não nos falta, é da história da Ordem dos Advogados, a luta pela celeridade processual, a luta pelo acesso à justiça do povo brasileiro, mas a realidade brasileira é complexa. Nós temos um país com 100 milhões de processos. Se pensarmos que há 2 partes em cada processo, em média, nós temos um processo para cada brasileiro. É um esforço hercúleo, 1.300.000 advogados auxiliam nesse esforço, mas nós temos muito que caminhar ainda para termos um poder judiciário verdadeiramente ligado ao cidadão, verdadeiramente atendendo a cidadania. Então, só curtir, qual é o passo que falta para isso? Isso é um passo de 100 anos, de 1 ano, é um passo impossível? Por incrível que possa parecer, essa pandemia talvez seja um desafio, certamente é, mas uma oportunidade para isso, né? Nós estamos num momento de transição da tecnologia, isso que estamos fazendo aqui de diferentes pontos do mundo, essa transição tecnológica ocorrerá no Poder Judiciário, já está ocorrendo. A nossa luta é para que se faça essa transição em busca de celeridade, melhor prestação jurisdicional e não em detrimento da ampla defesa, do contraditório, das garantias constitucionais. Questionado por um dos jornalistas em relação à atuação da Operação Lava Jato, Santa Cruz respondeu, abre aspas, em desequilíbrio de forças na operação, fecha aspas. Veja. Eu, desde o início da minha presidência, eu advertia, qualquer advogado minimamente informado via o desequilíbrio que havia entre a acusação e a defesa no âmbito da Operação Lava Jato. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um compromisso com o combate à corrupção. Eu quero te lembrar que fomos nós que construímos a lei da ficha limpa junto com a CNBB e muitas outras entidades. Fomos nós que conquistamos no Supremo a limitação do financiamento privado de campanha, onde as empresas absolutamente haviam desequilíbrio nesse financiamento, que gerou muito Caixa 2. Então, são passos importantíssimos e que a Ordem foi central nesse espaço. Agora, nós vimos que o combate à corrupção, que é fundamental, o país tem uma história de impunidade, o país tem uma história de tolerância com crime de colarinho branco, nós vimos que esse combate começou a se dar de forma ilegal. Esse combate começou a se dar fora dos limites da lei e da Constituição. Ora, se a lei precisa ser mudada, que seja mudada, né? Nós estávamos aqui com o presidente do Senado, com o presidente do Congresso. Se a lei precisa ser aperfeiçoada, eu, por exemplo, defendo que ela precisa ser aperfeiçoada. Agora, o combate à criminalidade, quando se dá de forma ilegal, quando se dá de forma arbitrária, gera o que acabou ocorrendo. O programa na íntegra e a participação do presidente nacional da OAB, você confere no canal do YouTube da TV Cultura. Vale a pena assistir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Voltamos. Obrigado pela sua companhia. Está disponível pela editora Fórum a pré-venda da obra A Responsabilidade Constitucional dos Agentes Políticos, do advogado e membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Rodrigo Mascarenhas. No livro, o autor responde questões centrais relacionadas à conduta dos agentes políticos sob o viés da Constituição Federal. Acompanhe a entrevista. A grande desafio da obra é que existem vários sistemas de responsabilização dos agentes políticos, como criminal, impeachment, improbidade, a lei da ficha limpa, que são tratados normalmente de forma esparsa. Então, quem é do direito eleitoral vai tratar da lei da ficha limpa, quem é do direito administrativo vai estudar a lei de improbidade. O que nós procuramos nessa obra foi tentar dar uma coerência a todas as formas de responsabilização dos agentes políticos. A ideia é quem se interessa por impeachment, quem se interessa por responsabilidade política, quem se interessa pela aplicação da lei de improbidade em relação aos agentes políticos, pelo tema que é muito difícil, né, da possibilidade
de impedir nomeação de ministros por decisão judicial. Eu tento tratar todos esses temas e dar uma coerência a eles, né? Procurar avaliar, por exemplo, se e até que medida algumas prerrogativas ainda se justificam, e eu sustento que elas se justificam como uma necessidade de proteger a capacidade de deliberação, de tomada de decisões por parte dos agentes políticos. Dando uma viagem rápida sobre a sua obra, quais são os principais questionamentos que a obra responde? Bom, em primeiro lugar, eu procuro responder qual é o papel da responsabilidade política no direito brasileiro, que é um conceito que vem mais dos países parlamentaristas, mas que é muito importante a gente tratar aqui. Eu procuro mostrar o papel do princípio da responsabilidade na Constituição Federal. Eu procuro tratar dos conflitos que são muito graves entre responsabilidade política, entre avaliação política e os distintos sistemas de responsabilização jurídica. Eu procuro traçar os limites do processo de impeachment para mostrar que não é possível impeachment por razões puramente políticas, senão a gente cairia no parlamentarismo, e o parlamentarismo foi rejeitado em plebiscito. Eu procuro também tratar dos limites da aplicação da lei de improbidade aos agentes políticos e advogo a necessidade de um tratamento diferenciado quando a gente vai tentar responsabilizar agentes políticos, não por atos evidentemente criminosos, mas quando você tem dúvidas sérias de interpretação, né, que é um problema que tem ocorrido muito no interior do país, em que às vezes políticas públicas são impedidas porque um determinado fiscal, ou seja do Ministério Público, seja dos tribunais de contas, às vezes tem uma visão diferenciada e quer, às vezes, judicializar uma questão que é essencialmente política. E eu trato também aí de algumas interpretações, aí, alguns limites que a gente tem que dar, pelo menos algumas interpretações mais extremadas da lei da ficha limpa, né? Em uma palavra, Paulo, a Constituição, como diz o prefaciador aí do meu livro, que é o professor Canotilho, a Constituição é o estatuto jurídico da atividade política, em grande medida. Então, ela tem que conformar, dar limites, mas ela não pode sufocar completamente o espaço de atuação legítima da atividade política. A OAB Nacional reiterou o pedido de medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal para que os recursos provenientes da recuperação financeira pela Lava Jato e outros fundos nacionais que não tenham destinação ou aplicação sejam atribuídos ao Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus. Segundo o documento, abre aspas, a ação foi ajuizada em face das ações e omissões do Poder Público Federal, especialmente da Presidência da República e do Ministério da Saúde. Em outro trecho, o pedido de concessão da medida cautelar ressalta que, como informado pela Procuradoria-Geral da República, está disponível mais de 1,2 bilhões de reais decorrentes de recursos financeiros provenientes da Força-Tarefa da Lava Jato e que não contam com destinação específica. Por fim, o documento completa. É dever do Estado, em todas as esferas, a aquisição de vacinas e a imunização da população em sentido de urgência, tendo em vista que a vacinação é direito fundamental dos indivíduos e da coletividade. Fecha aspas. Neste mês, celebramos o Dia Internacional da Mulher e com ele o aprimoramento do protagonismo cada vez maior e ativo que elas exercem na sociedade brasileira. Não somente hoje, mas em todos os dias, a OAB estará na busca constante pela igualdade de direitos. A todas vocês, mulheres, os nossos mais sinceros e respeitosos votos de carinho, apreço e felicidade. Um 8 de março diferente. Diante do contexto de pandemia, estamos vendo a força quase que sobrenatural que tantas de nós têm feito para não sucumbir aos desafios do trabalho em tempos de pandemia, para muitas em home office, com direito a acompanhar os filhos no homeschooling, para outras, desafios da falta de trabalho, desafios de perder um ente querido. E além de tudo isso, o Brasil assiste ao aumento dos números de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas o medo não pode nos parar. Ele nunca nos parou. Pelo contrário, ele sempre foi uma mola propulsora para que ressurgíssemos das cinzas, ajudássemos a levantar os que nos cercam.
Maria da Penha, Esperança Garcia são exemplos dessa força e dessa coragem a que me refiro. Nossa sensatez e competência está liderando também nas pesquisas científicas, liderando países que estão se saindo bem no controle da pandemia, está fazendo com que, no dia a dia da vida real, cuidemos dos nossos. A mulher advogada também tem seu papel fundamental nessa fase em que o mundo se encontra. Lutar pelo certo, pelo outro, nos posicionar diante das incertezas. Mas para este Dia Internacional da Mulher, especificamente, desejo que você também cuide de si. Mantenha sua saúde mental e física em dia, para que toda a sua força vigore agora e quando tudo isso acabar. Que o dia 8 de março de 2021 seja mais um dia para reafirmarmos nossa luta pela efetividade dos direitos das mulheres e pela promoção da igualdade de gênero. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!